cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Obrigado a Deus por essa bonita oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos e convidar os irmãos a se colocar em pé. A gente está fazendo a leitura do livro de Juízes, no capítulo de número 6. Queremos ler dois textos. Juízes, capítulo 6. E o versículo número 34. Depois, queremos ler do Juízes 6, 34 e 35. Vamos ler depois, Juízes 7 e 23. Mas depois eu digo aos irmãos. Juízes 6, versículo 34. Irmãos, me ajudam, eu leio os irmãos leem outro, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezeritas se ajuntaram após ele. 35, a igreja. E enviou mensageiros para Odarim e Manassés, e também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Assé, e a Zebulon, e a Naftali, e saiu ao encontro. Agora, os irmãos abrem no capítulo 7 e no versículo 23. 7 a 23. Diz assim, vou ler o 23. Então os homens de Israel, e de Naftali, e de Assé, e de todo Manassés foram convocados, e perseguiram aos midianitas. O 24, a igreja. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, tomai as águas até Petra, a saber o Jordão, convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram as águas até Petra e Jordão. E prenderam dos príncipes dos midianitas Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Quantos podem dizer amém? Vamos ainda estar orando, agradecendo pela leitura da palavra. Quantos mais desejam participar dessa oração? Oremos então, eterno Deus e bendito Pai, te louvamos, ó Jesus, pela tua palavra concluída, te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem se feito presente aqui de maneira tão preciosa na vida do teu povo, ó Deus. Continua, ó Deus, falando aos nossos corações, trazendo a tua palavra, fortalecendo, ó Deus, as nossas mãos para podermos continuar fazendo a tua obra. Desde já te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem operado em nossa vida, em nossa família, em nosso lar e aqui dentro desta igreja. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos da história do povo de Israel contra os midianitas, não há como nós não lembrarmos de Gideão, né? É um personagem que tem muitos textos, muitos versículos, quase 96 versículos aproximadamente, falando a história desse servo de Deus, desde o dia que ele foi chamado até o dia que ele entrou no combate, teve a vitória, Deus deu a vitória. Uma pergunta que eu queria que os irmãos ficassem refletindo, né? Sempre eu peço que os irmãos deixem as vossas Bíblias abertas no livro de Juízes, aí no capítulo 6, que nós iremos fazer outras leituras, né? Acompanhar, os irmãos acompanhar. Mas eu queria que os irmãos desde já fossem meditando na seguinte pergunta: na batalha de Israel contra os midianitas,
com Gideão e mais quantos Deus pôde contar? Pergunta que eu queria que os irmãos estivessem refletindo. E no final da mensagem eu tenho certeza que os irmãos terão certeza absoluta de com quantos Deus pôde contar naquele dia, não é? Na batalha entre Israel e os midianitas, com Gideão e com mais quantos Deus pôde contar naquele dia, não é? Irmãos, fiquem refletindo e a gente vai com certeza no final da mensagem ter maior certeza ainda do que nós já temos. Mas eu queria iniciar, irmãos, falando um pouco sobre a chamada de Gideão. Gideão é um homem que foi chamado por Deus, e a Bíblia deixa bem claro isso, não é? A chamada na vida de um servo de Deus deve ser algo claro, deve ser algo que não deixe dúvidas. A chamada de Deus não há que deixar dúvida na vida daquele que foi chamado, não é? Esse não é o interesse de Deus, essa não é a intenção de Deus e nunca foi. A chamada de Deus não causa dúvida, a chamada de Deus não causa incertezas. A chamada de Deus, ela sempre será algo claro na nossa vida, e por vezes a fragilidade da nossa natureza, muitas vezes o nosso sentimento de incapacidade, para com que nós coloquemos obstáculos, para com que nós duvidemos, para com que nós até queiramos fugir da nossa chamada, daquilo que Deus está nos chamando, mas Deus, Ele usa de todos os seus recursos para mostrar que Ele está nos chamando mesmo, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa estrutura. Deus faz questão de mostrar que Ele está nos chamando e que nós devemos ter certeza disso. Gideão, como muitos outros personagens, tiveram problema com a sua chamada. Deus tem esses dias colocado em meu coração sobre a chamada de vários servos de Deus. Já estive aqui, né? Falei alguma coisa sobre Moisés, falei um pouco sobre Jonas, todos eles, falei um pouco sobre Jacó. Todos esses homens tiveram sérios problemas com a sua chamada, e às vezes nós ficamos perplexos porque alguém, durante a sua chamada, ou durante a sua caminhada, ou durante um momento da sua vida, teve um problema, teve uma dificuldade, passou por uma situação a qual não estava preparada, e por vezes não deu a resposta que deveria dar, a resposta que agradaria a Deus, ou agiu de uma maneira que não deveria agir. Mas isso não é simplesmente uma falta de percepção da parte de Deus. Deus não escolhe errado, Deus não coloca a mão na cabeça da pessoa errada, não, de forma alguma. Então a Bíblia faz questão de mostrar as fragilidades desse servo de Deus, o Gideão. Eu queria que os irmãos continuassem a leitura do capítulo 6, a partir do versículo de número 11, que fala justamente sobre a chamada de Gideão. E a palavra de Deus começa dizendo assim: então, interessante, né, irmão? Porque esse então indica alguma coisa que aconteceu anteriormente e que agora a história está tendo uma nova fase da história. Olha, a primeira parte da história se concluiu, e agora, por causa do desfecho dessa primeira parte, aconteceu uma outra coisa. Então se usa muito esse advérbio, então, não é? Ou seja, por causa de algo que aconteceu, refletiu nos próximos acontecimentos. Isso é muito comum na Bíblia. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizielita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Versículo 12. Então, novamente, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 13 diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor
Mas aí eles se referem ao Senhor, logo em seguida ele diz assim: ah, Senhor meu, se o Senhor, que aqui é Deus, é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. Primeira pergunta de Gideão para aquela pessoa a qual ele ainda não sabe quem é. E aí o texto diz assim: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Essa é a queixa de Gideão. Agora perceba qual é a resposta do Senhor. Versículo 14 assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Primeira coisa que me chama a atenção, irmãos, é que o Senhor, e aqui é o Senhor Jesus, é o anjo do Senhor, é uma teofania. O Senhor Jesus aqui, transfigurado em um ser, em uma pessoa, um ser que não dava ainda para o reconhecer, né? O Senhor Jesus ali transfigurado, ele não responde a nenhuma pergunta de Gideão. Nenhuma. Primeira pergunta, ele diz assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram quando disse que o Senhor nos fez subir do Egito? E o Senhor simplesmente não dá resposta alguma, porque lembram do então, como começou a história? Então, porque já havia uma história, já havia uma mensagem que Deus já havia dado e que eles haviam desprezado. Veja o que diz o versículo 1, diz assim, no capítulo 6: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal, ou o que parecia mal aos olhos do, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por quantos anos, irmãos? 7 anos. Por 7 anos. E a Bíblia diz que dali por diante eu vou resumir a leitura, porque eu quero entrar em outros tópicos. Mas a Bíblia vai dizer que o povo ficou muito sofrido, muito desgastado, muito fragilizado, porque os midianitas roubavam todos os mantimentos, gado e comida do povo, né? Mas o que foi que aconteceu com o povo? Versículo de número 6 diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao... O povo clamou ao Senhor porque se arrependeu dos seus pecados. O povo clamou ao Senhor porque entendeu que estava sofrendo aquele mal, porque tinha errado diante do Senhor? Não. Clamaram ao Senhor porque estavam sofrendo, e Deus ouviu e atendeu a oração do seu povo. Mas veja o que Deus fez questão de fazer. Versículo 7: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor,
Parece que está tudo certo. Gideão está lá, malhando o trigo e reclamando: o Senhor nos abandonou. Cadê o Senhor? Que contaram que ele fez tanta coisa. Mas a gente vai ver mais à frente que na casa de Gideão tinha um rico. E o pai e a família de Gideão era uma família idólatra. E agora vem Gideão dizer para o Senhor: cadê o Senhor que nos desamparou? Mas Deus não deu a menor atenção a Gideão, porque a Bíblia diz: de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A maioria, irmão, das nossas queixas tem a ver com a nossa fragilidade humana. É aquela decisão que eu e você toma sem antes orar ao Senhor, porque a gente se acha muito esperto e a decisão é muito simples, e por vezes o simples se torna algo complicado na minha e na tua vida, e de repente, quando estamos todos embaraçados, dizemos: porque o Senhor nos permitiu chegar nessa situação, porque eu e você, muitas vezes, somos independentes. Precisamos, irmãos, depender de Deus em todas as coisas, em todos os momentos, até nas coisas simples de nossa vida. Devemos depender do Senhor. Eu vou, eu não vou, Senhor. Eu faço, eu não faço, Senhor. Eu compro, eu não compro. Se fizéssemos isso, evitaríamos muitos problemas em nossa vida. Mas a Bíblia diz que o Senhor não dá a mínima atenção à voz de Gideão, nem às queixas de Gideão, porque os pensamentos de Gideão, mesmo não estando em sintonia com Deus, mas eu tenho dito e repito para os irmãos: Deus não nos escolheu, porque nós sabemos a palavra de Deus de cor e salteado, porque os nossos pensamentos estão alinhados com Deus. Não, Deus nos escolheu porque Deus é soberano, e apesar dos nossos defeitos, e apesar das nossas falhas,
alguns momentos na vida do servo do Senhor, já lemos um pouco, mas ele, no versículo 16, ele diz assim, 15, perdão, e ele disse, ai Senhor meu, como irei livrar Israel? Eis que há, e aqui Senhor já está com letra maiúscula, isso. E ele disse, ai Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele já começa a cogitar. Quando ele diz, porventura não te enviei eu, ele começa a entender, quem está falando comigo não é um homem qualquer. Quem está falando comigo é o Senhor, o anjo do Senhor. Mas ele já sabe que aquela mensagem é uma mensagem divina. Ele já sabe que aquela mensagem é uma mensagem de Deus. Ele já sabe que aquela chamada é uma chamada de Deus. E ele começa a colocar o primeiro obstáculo para o Senhor, dizendo, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha, o Senhor não perguntou se ele era o maior, ou se ele era o menor, ou se a casa dele era grande ou pequena. O Senhor não perguntou isso, o Senhor simplesmente enviou ele. Mas ele agora começou a apresentar as suas desculpas. Versículo 16, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. A mesma coisa que Deus disse para Moisés, Deus disse para Gideão, a minha presença irá contigo, fica tranquilo. Eu lembro da história de uma irmã que se queixando para o pastor da sua vida, e ela dizia, o senhor não sabe minha vida, é um sofrimento. E ela dizia, é eu e Deus para tudo. Aí o pastor ouviu para a queixa, disse, é sério, pastor, o senhor não sabe, é eu e Deus para tudo. Ela disse, não está bom não, quer trocar o vaso dele? Ela disse, misericórdia, Deus me livre. Ele está vendo? É isso mesmo, irmão. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo que precisa. Deus fala, mas Deus, fica tranquilo, Gideão. Quem vai ser contigo não é A, não é B, porque o nosso Deus, irmão, não é um Deus que nos envia e diz assim, ó, te vira, não. Ele nos envia e vai conosco. É pouco ou quer mais? É suficiente, irmão. E o Senhor diz, fica tranquilo, Gideão, porque eu não sou como aqueles que enviam e não acompanham. Eu mesmo irei contigo. Tu ferirás eles como se fosse um só homem. Veja o que diz o versículo 17. Ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala, o que comigo falas. A gente pensa que Gideão pediu só os sinais, não é? Lá na frente, o negócio do telhado, da esponja. Não. Gideão pediu mais sinal. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Gideão era igualzinho a mim e a você. E Gideão também duvidava, e Gideão também tinha suas dúvidas, tinha suas incógnitas, e tinha seus receios. Gideão era igualzinho a mim e a você. Glória a Deus. E ele lhe disse, versículo 18, rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. Então Gideão foi, preparou uma comida especial e trouxe. Versículo 21 diz assim, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne dos bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Versículo 11. Então voltou para Gideão. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Pai seja contigo, não temas, não morrerás.
abiezritas. Interessante, né? Porque o primeiro problema foi resolvido. Ele queria saber se era o Senhor mesmo que estava falando com ele. Aí ele pediu um sinal, vou preparar uma comida, e o Senhor fez. Eu não sei como é que, eu até confesso aos irmãos, que eu queria entender como é que ele entenderia que era Deus por trazer uma comida para ele. Mas Deus fez algo tremendo, porque o Senhor fez algo tremendo, porque ao invés de comer a comida, fez aquele milagre e mostrou, se revelou totalmente para Gideão, de tal forma que Gideão naquele momento não tinha mais dúvidas, a ponto de achar que ele iria morrer. E o anjo viu o Senhor novamente aparecer para Gideão e dizer: fica tranquilo, Gideão. Esse é um dos primeiros momentos da chamada de Gideão e o problema que ele teve. Mas Gideão teve outro problema na sua chamada. Primeiro, a sua condição que ele colocou diante de Deus, como não ser uma condição favorável para fazer aquele trabalho. Segundo, se era realmente o Senhor que estava falando com ele. Agora temos a terceira situação no versículo de número 36 desse mesmo capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel da minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e este secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Eu vou ler para a gente ver aqui, mas vocês não sabem da história. Ele colocou uma lã no telhado e disse: olha, se o Senhor há de livrar a Israel através de mim, como tem dito, então vai chover e a lã vai ficar molhada e a terra vai ficar seca. Aí depois ele pede o contrário, e aí Deus faz o contrário, e ele pede 2 sinais, e Deus dá 2 sinais, 2 milagres, e a gente às vezes acha o máximo, dizendo assim: Gideão era um homem que pedia sinal e Deus dava sinal. Irmãos, a fé de Gideão estava uma fé aqui duvidosa, porque ele já via que era o Senhor que falou com ele, o Senhor já se mostrou, falou com ele. Agora ele estava colocando em xeque a palavra do Senhor, dizendo: se tu has de livrar Israel, como tu tens dito. Ele está colocando em xeque a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que não me viram, mas creram. Eu e vocês somos mais bem-aventurados, porque nós não vimos a Jesus, mas nós vimos pela fé, mas nós cremos em Jesus, nós cremos na sua palavra, e não é necessário sinal algum. Se houver dúvida, não há problema não, pedir um sinal. Deus tem vontade de tirar qualquer dúvida do meu e do teu coração, mas não que o sinal seja um sinal de um sinal de fortaleza. Pelo contrário, é de fraqueza, é de alguém que precisa ver para ter, é de alguém que precisa tocar para ter. Esse é o Gideão que Deus escolheu, e que muitas vezes a gente pensa que é a pessoa mais perfeita do mundo, e que nós não chegamos nem aos pés de Gideão. Gideão era igualzinho a mim e a você, humano, falho. Então essa parte é a chamada de Gideão. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Deus mostra que o povo está em rebeldia e que não é perfeito. Mas Deus também mostra que Gideão não era perfeito. Mas ainda temos os 300, porque às vezes nós colocamos e achamos que os 300 são suficientes. Será que é mesmo? Primeira coisa que temos que aprender aqui na lição de Gideão e nesse confronto, porque todos nós passamos por lutas e por batalha. Primeira coisa que eu queria destacar está no capítulo 7, no versículo 2, que diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está. 6:25, perdão, irmão. 6:25 diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus no altar, no cume deste lugar. E aí começa
A minha e a tua vitória começa em nossa casa, começa em nosso lar, começa em nossa família. Não adianta você ser bem sucedido em qualquer lugar que seja, que a sua família está destruída, acabada, arrasada. Não, sabe qual é a instrução de Deus para mim e para você? Nenhum sucesso na tua vida justifica o fracasso da tua família. Por isso que Deus chega para Gideão e diz assim: para tu entrar na guerra, tu não estás preparado ainda. Observe que a missão de Deus não tinha nada a ver com a família de Gideão. A missão que Deus dá a Gideão foi libertar o povo das mãos dos midianitas. Mas nem Gideão estava preparado. Deus primeiro tratou da casa de Gideão, da vida de Gideão, para poder dizer: agora você está pronto para fazer a minha obra. Minha tua vitória começa no nosso lar, começa no culto doméstico, começa no ensinamento dos nossos filhos, começa no tratamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, porque se o tratamento de um para com o outro não for algo que agrade a Deus, nem mesmo as minhas e as tuas orações Deus escuta. Imagine, está fazendo a obra de Deus. Você acha que vai dar certo fazer a obra de Deus e não tratando o marido do jeito que Deus quer que trate? Você acha que vai dar certo fazer a obra de Deus e ser um pregador e maltratar a esposa? Não vai dar certo não, irmãos, porque a Bíblia diz que nem as nossas orações Deus ouvirá. A história da irmã que chega para o pastor e diz: pastor, dá para o senhor arrumar um cantinho aqui na igreja para eu morar aqui? Irmã, a senhora tem uma casa tão grande e quer morar na igreja? Por quê, irmã? Porque meu marido aqui na igreja, ele é um santo, ele é uma bênção. Se o senhor arrumar um cantinho, eu venho morar com tudo aqui, porque em casa ele é só a misericórdia. Aí quando chega no enterro, né, irmão? Todo mundo que fica bom, todo mundo é bom, todo mundo é bênção. Quando chega na hora do enterro que a pessoa morre, aí todo mundo passa, um chora, outro chora, e é uma bênção, o irmão era uma bênção. E nos enterros desse da vida, todo mundo dizendo que o irmão era uma bênção. A esposa parou assim, olhou para o senhor: vai essa tratamento que está naquele caixão. Eu digo que na porta da igreja tem um aparelho que Deus colocou, só pode ter sido, irmão, um santificômetro. O camarada vem o caminho todo brigando, quando chega na porta da igreja, pega na mão da esposa: glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, meus irmãos. Mas Deus está vendo o que eu e você está fazendo, está agindo e está praticando dentro da nossa casa. E a vitória na obra de Deus, e a vitória na missão que Deus nos deu, começa primeiro na nossa vida, começa primeiro na nossa casa, começa primeiro na nossa família. Veja agora, Gideão vai lá, quebra os ídolos, e a Bíblia diz que o próprio pai de Gideão percebe que aquele ídolo é falso, queriam matar Gideão, pai, senão ninguém vai tocar nele não. Esse Deus é falso, porque se ele fosse o Deus verdadeiro, ele mesmo se defendia. Às vezes o que falta para mim e para você é quebrar o ídolo, é tirar certas pessoas do lugar de Deus e colocar Deus no seu lugar. Quando eu colocar Deus no lugar que é o lugar dele, as pessoas que estão ao meu redor verdadeiramente também serão abençoadas. E naquele dia primeiro Gideão libertou sua família, porque não ia adiantar nada Gideão libertar o povo dos midianitas e deixar a sua família na idolatria de Baal. A terceira coisa, irmão, é que a vitória vem do Senhor. A vitória não veio do povo, a vitória não veio de Gideão. Deixa eu decepcionar talvez algum irmão aqui, espero que não. A vitória não vem dos 300, a vitória não vem dos 30
Deus estava fazendo, irmão, com aqueles homens que foram chamados? E eu quero dizer para os irmãos que o Deus que chamou Gideão é o mesmo Deus que chamou os 32 mil. Você sabia disso? O mesmo Deus que chamou Gideão é o Deus que chamou os 32 mil. Sabe qual é a diferença? A diferença é que Deus mostra claramente o seu trabalhar na vida de Gideão. Sabe o que me consola também nesse texto? É que Gideão também era medroso. Quando Deus disse, vai lá destruir o ídolo, a Bíblia diz que ele teve o quê? Medo. Em vez de ir de dia, ele foi de noite. Lembra daquele fariseu, o Nicodemos? Ele foi ter de noite com Jesus por causa do quê? Porque ele temia os da sinagoga. Ele temia não ser excluído. Gideão temia, e por ter medo, ele simplesmente foi de noite. Gideão também era medroso. O Marcos, seu 10 exagerado. Vamos ler só um pouco mais aqui, a partir do versículo de número 9, 7. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Agora veja aqui no versículo 10. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Furá ao arraial. Isso ainda é o que, irmão? E eu não tinha medo. Era um cara medroso, irmão. Deus já falou, já deu tanto sinal para esse homem, e Deus teve que dar mais um. Deus deu o sinal que ele pediu, e agora Deus está dando o sinal que ele não pediu, porque Deus consegue enxergar um coração temeroso em Gideão, e enquanto Deus não dissipar toda temerosidade no coração de Gideão, Gideão não entra no confronto. Deus está protegendo e guardando o seu servo. Porque na hora do confronto, irmãos, temos que estar preparados. E a Gideão não entra em confronto sem que antes esteja preparado. Todo esse tempo é um tempo de preparação na vida de Gideão. E Deus fala, e Deus dá sinal, e Deus mostra, e Deus faz milagre, e Deus fala de novo, e Deus dá sinal de novo. E tu só vai para a guerra, Gideão, quando toda a temerosidade do teu coração cai por terra. E isso que Deus está fazendo na vida de Gideão, eu quero dizer para os irmãos que Deus fez na vida dos 32 mil. Do jeito que Gideão era medroso, os 10 mil, os 22 mil que foram embora também era medroso. O motivo que esses homens voltaram não foi porque eles eram medrosos, não, irmão. O motivo que esses homens voltaram, esses 22 mil, depois os 10 mil, e ficou só 300, esse 31.700 não voltou por causa dos seus defeitos. Eu quero que você leia comigo e perceba isso claramente aqui no texto. Claramente no texto. Veja qual é o motivo. Capítulo 7, versículo 2. E diz o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus estava protegendo o povo de cair no pecado da exaltação.
chamados por mim, e eu vou peneirar vocês, e eu vou livrar vocês do pecado, da soberba. Deus estava livrando esses homens, irmão, e se ensurdecerem com uma vitória que viria lá na frente, porque do jeito que os 32 mil não tinham condições, os 300 também não tinham, não. Ninguém tinha condições de vencer aquela guerra, irmão. Só quem tinha condições de vencer aquela guerra era Deus, e a vitória veio de Deus, e foi Deus que deu a vitória. Mas Deus não tirou aqueles homens, porque aqueles homens não serviam, porque aqueles homens não prestavam. Deus livrou aquele homem de pecar contra o Senhor, se orgulhando de uma vitória que certamente viria. Não viria porque eles eram medrosos, não, viria porque o Senhor estava com ele. Irmão, agora o Senhor agora foi longe demais, e o Senhor agora tem que provar isso. Vou provar, irmão. Quantos homens os 300 mataram? Nenhum. Quantos homens os 300 entraram em confronto? Nenhum. A espada que matou uma outra foi a espada de quem? Deles mesmo. E qual foi a missão dos 300? Tocar buzina. Alguém aqui tem fôlego para tocar buzina? Alguém tem fôlego para tocar buzina? Então você está pronto para se alistar no exército de Deus, porque Deus só quer que você toque a buzina, que você segure a espada, que você segure a tocha, que você segure o vaso, e ali naquele meio todos podiam fazer isso. Então, porque eu faço parte dos 300, porque eu sou dos 300. Os 300 não são nada sem Deus. E os 31.700 são tudo com Deus. Sabe qual é a diferença de um pro outro, irmão? Vou mostrar para os irmãos agora. Tinha tanta coisa para falar aqui, mas eu vou pular um bocado e já vou logo para os 31.700. Quem matou o inimigo, irmão? Sabe quem matou os inimigos? Foram os 31.700. Foram os 300 não. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Capítulo 7, a partir do versículo 20. Assim, agora nós vamos abrir. Todo mundo acompanhar. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Versículo 21. E ficou-se cada um no seu ao redor do. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fizeram o quê? O exército do inimigo fugiu. Agora veja o que diz o versículo 22. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu. Que exército é esse que fugiu, irmão? Do inimigo. O exército fugiu para onde? Zera, até Beticita, até os limites de Abel Meola, acima de Tabate, ou Tabaté. Veja o que diz o versículo de número 23. Foi o que aconteceu quando eles fugiram. Então os homens de Israel, que homens são esses, irmãos? Que homens são esses? Então os homens de Israel e de Naphtali, quem são esses homens? Vamos ver quem são esses homens? E de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos medianitas. Ué, os 300 estão lá parados. É assim ou não é, irmão? Ele convocou pessoas, é ou não é? Ele convocou. Então os
que é quando Deus chama os 32 mil homens. Vamos ler comigo? 25, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse, não, perdão, confundi até o texto. É o de número 34, perdão, 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzina, e os abiezeritas se ajuntaram após eles. E enviou mensageiros por toda a tribo de quem? Manassés. Presta atenção. Tribo de Manassés. Que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros aonde? A Zé e a Zebulon. E saíram ao encontro. E aí Gideão faz o teste. Saíram ao encontro de quem? Gideão. Versículo 22 do capítulo 7. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Ou seja, o povo de Gideão reuniu os 32 mil. Olha de onde eles saíram: da tribo de Manassés, de Azé, de Naphtali, ok? E Zebulon. E no texto que eu li para os irmãos, eles são convocados novamente. São eles. Então os homens de Israel, e de Naphtali, e de Azé, e todo Manassés foram convocados e perseguiram aos medianitas. O que é que eu quero dizer? Aqueles homens a princípio não estavam preparados, assim como Gideão não estava preparado, mas Deus preparou aqueles homens e depois eles foram convocados novamente. Se você, na primeira convocação, não deu para você ir ou realizar, tem problema não. Deus tem segunda chamada para a tua vida. A tal ponto que quem venceu o inimigo foram aqueles 31.700 que depois foram embora, mas que depois, quando o inimigo fugiu, e a vitória não consistia só em mandar o inimigo embora, porque depois ele voltaria de novo, talvez mais forte, tinha que eliminar mesmo, tanto que a ordem do próprio Gideão era até arrancar a cabeça, tinha que eliminar o inimigo para vencer o inimigo de uma vez. Quando o inimigo fugiu para os montes, como é, irmão? Uma multidão encontraram com a areia do mar, os 300 iam vencer aqueles homens, eles nem correram, eles nem foram para a guerra, eles ficaram lá, andando no arraial, fazendo o que Deus mandou, mas ao menos que Gideão logo convocou todo mundo novamente, eles persigam, e agora as pessoas, mesmo depois de ser mandada embora, disseram: não, nós estamos prontos agora para a obra, vamos seguir em frente, vamos adiante, porque aqueles homens agora estavam preparados para fazer a obra de Deus. Deus não desiste de mim e de você em circunstância alguma. Deus não desiste. O homem até desiste de mim e de você, mas Deus não desiste. Lembra de Paulo com João Marcos? Parece que Paulo já tinha desistido de João Marcos, porque João Marcos, em um dado momento da vida dele, ele deu para trás, ele voltou, ele recuou da obra, e Paulo guardou aquilo no coração. O grande Paulo guardou aquilo no coração e disse: ele não serve mais para a obra, ele não serve mais para trabalhar comigo. E quando Paulo foi na sua segunda viagem missionária, diz a Bíblia que Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo disse: comigo ele não vai. Aí Barnabé disse: comigo ele vai. E aí os dois contenderam, porque Barnabé era um coração que não desistia de João Marcos. Paulo foi com Silas, Barnabé foi com João Marcos, e diz a Bíblia que lá na frente Paulo escreve e diz assim: traga João Marcos, porque ele é muito precioso para mim. A última palavra da tua vida é a palavra de Deus. Deus não desiste de mim e de você. Muitas vezes nós não iremos para uma batalha, porque nós ainda não estamos preparados, mas Deus vai nos capacitar, Deus vai nos preparar, e no momento certo Ele tem a segunda chamada na nossa vida. Será que os irmãos têm firmeza suficiente para entender que naquele dia Deus contou com Gideão e com 32 mil homens? Porque esses 32 mil homens
Esteja feliz não porque você faz parte do 300. Esteja feliz porque você faz parte dos chamados por Deus para fazer a obra de Deus. Não quero ser o primeiro. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Ai, não, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o melhor. Ele está dizendo para mim e para você: seja servo de todos, seja o menor de todos, e aí você será grande, porque o nosso Deus ensina o caminho da humilhação. Sabe o que está precisando para muitos de nós nesse tempo, irmãos? Não é de espada, não é de tocha, não é de cântaro. Sabe o que é que nós estamos precisando nos dias de hoje? É de bacia, água e toalha. Estamos precisando de bacia, de água e de toalha. Alguém diz assim: olha, aquele negócio de lavar o pé foi um negócio antigo mesmo, e tinha uma simbologia. E um dia o pastor disse assim: eu sei, irmão, que isso não precisa cumprir nem mandamento nem nada. A gente vai pegar uma bacia, uma toalha, e um vai lavar o pé do outro. Aí eu queria ver quem é grande mesmo. Aí eu queria ver quem é primeiro mesmo. Porque o nosso Senhor mostra a sua grandeza. Não é com uma espada, não é com uma lança, não é mostrando poder, não é mostrando, não. Ele mostra a sua grandeza pegando uma toalha e lavando os pés dos discípulos e dizendo assim: olha, vocês dizem que eu sou mestre, e vocês dizem certo, eu sou mestre mesmo, mas assim como eu lavei os pés dele, faça vocês uns com os outros. A vida cristã se mostra e se revela na nossa humildade de servir ao próximo e ser um instrumento de Deus na vida do nosso irmão. Deus não deixa ninguém para trás, irmãos. Esses dias eu estava vendo um vídeo, uma história no Japão. Falava do Japão. Era uma foto. Um menino pequeno, novo, magrinho. E aí ele tinha como que uma bolsa nas costas, um equipamento nas costas. E dentro daquele equipamento tinha um irmãozinho dele pequeno. E a cabecinha dele assim, como estivesse dormindo. E embaixo tinha o texto explicando o que estava acontecendo. E aquele menino estava na guerra. Estava na guerra, no meio de uma guerra lá. E o irmãozinho dele morreu. E ele botou dentro daquela mochila, daquele negócio que ele trazia nas costas, e estava carregando. E lá o soldado, quando viu aquilo, disse para o menino: não, ele está morto, jogue fora, para não ficar pesado durante o caminho, senão vai ficar pesado para você carregar ele durante o caminho, durante a caminhada. Aquele menininho, ele fica assim, numa posição assim, e ele fala para o soldado e diz assim: não é pesado, é meu irmão. Isso se tornou símbolo no Japão. E essa frase se tornou símbolo de unidade no Japão. Não é pesado, é meu irmão. Ele não é pesado, é teu irmão. Ela não é pesada, é tua irmã. Mas nós podemos ser peso para o outro. Nós somos irmãos uns dos outros. Aquele menino, é muito provável que nem a Cristo conhecia, se eu conheço, ou nem conheceu, eu não sei quando aconteceu isso, mas deixou um legado, irmão. Não é pesado, é meu irmão. Não é pesado, é meu irmão. Não foi só por você que Jesus morreu. Jesus morreu por ele também, morreu por ela também. Não é pesado, é meu irmão. Aguenta, suporta, segue em frente. Deus não abandonou nenhum dos 32.000. Na hora certa, Deus, do jeito que capacitou Gideão, capacitou os 31.000 enfraquecidos. Não é porque se envergonharam, eram medrosos, mas Deus capacitou. Eles perseguiram, lutaram.
Deus contou com Gideão e com 32 filhos, cada um no seu tempo, cada um na sua hora. O povo não estava preparado, Gideão não estava preparado, os 300 não estavam preparados, porque precisou dos 31.700. Se os 300 estivessem preparados, eles lutariam e venceriam e não precisariam dos 31.700. Mas os 300 poderiam ter uma coragem elevadíssima, poderiam ter qualidades maravilhosas, mas eles sozinhos não davam conta do recado. Na obra do Senhor é todos por um e um por todos. Ninguém dá conta da obra só, ninguém faz a obra só. Nós fomos chamados para fazer a obra em união, em conjunto. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos para encerrar. Até a nossa fraqueza às vezes é motivo da nossa escolha. Quer ver? Sabe que Deus usou tanto Tomé e aproveitou em Tomé a sua incredulidade? Porque todos os apóstolos até hoje são acusados de fanáticos. Aqueles homens eram fanáticos, eles criam em tudo. Disseram que Jesus citou, eles creram logo, eles criam em tudo. A gente pergunta, e Tomé não cria em nada. Então, o maior testemunho da ressurreição de Jesus, e que foi verdade, e que é verdade, é que o homem, um dos homens mais incrédulos, mais céticos, que foi Tomé, testemunhou e disse: eu vi, eu peguei, eu toquei. É verdade. Os outros são acusados de serem fanados. Tomé de nada é acusado. E Deus usou aquela falha de Tomé, aquela fraqueza de Tomé. Lógico que depois Deus transformou, mas Deus usou durante aquele primeiro momento para testemunhar. E talvez um dos testemunhos mais fortes naquela ocasião foi o testemunho de Tomé e o testemunho das mulheres, porque o testemunho das mulheres era um testemunho desacreditado, e até hoje é prova viva de que Jesus ressuscitou de verdade, porque se fosse algo escrito para enganar os outros, jamais alguém escolheria uma mulher, porque o testemunho de uma mulher não tinha credibilidade. Logo Jesus usou aqueles que não são para mostrar as coisas que são. Deus usou as coisas loucas desse mundo para mostrar as coisas sábias. Deus usou a minha e a tua fraqueza para transformar em bênção. Assim Deus é poderoso para fazer em nossa vida, de maneira que no reino de Deus ninguém se perde porque é falho, ou porque é fraco, ou porque tem debilidades. Não se perde porque não se entrega, não aceita Jesus, não crê em Jesus, mas não por falha, porque o Deus que chama, Ele é quem dá qualidades à minha e à tua vida. E agora eu encerro para valer com um versículo que está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, que diz assim: apóstolo Paulo, e eu e você tem muito que aprender com esse servo do Senhor, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Você é alguma coisa? É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo favor de Deus. Não é porque você tem, porque você faz, porque você merece, porque tem não sei que qualidade de bom em você. Não, é pela graça de Deus. Você trabalha? Paulo diz assim para mim e para você: e a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. E ele está falando dos apóstolos. Paulo está dizendo: antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Isso aqui terminou aí? Não. Sabe o que ele diz? Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Eu e você só somos alguma coisa porque a graça de Deus nos fez isso que nós somos. Nós só temos o que temos porque a graça de Deus nos concedeu o que temos, porque se não for a graça de Deus, nem o ar que nós respiramos nós temos. Alguém se acha grande, mas não se lembra que até o ar que ele respira é graça de Deus. Eu e você só vivemos porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Só somos, só fazemos porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Não temos, irmãos, do que nos gloriar. Se é pela graça, é para todos aqueles que foram chamados por Deus. Não importa se 300, não importa se 31.700, a graça de Deus é para todos os que foram chamados por Deus. Caso contrário, a graça de Deus não é suficiente, mas glória a Deus, porque a graça de Deus é suficiente na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Receba essa palavra, não é